Fala moçada, como vocês estão? Estamos aqui caminhando então para a nossa última aula, né? O nosso último processo. Ficar mais focado aqui nos processos inorgânicos, nem tanto com os orgânicos, né? Mas é a base da indústria química, os processos orgânicos absorvem bastante da indústria dos processos orgânicos. Isso aqui está como unidade 9, mas não se preocupem com essa numeração. Pessoal, eu vou me ater aqui aos pontos principais, os slides vão estar disponíveis para vocês complementarem o conteúdo, tá? A questão do histórico aqui da indústria do hidrogênio é a história da indústria também, né? A necessidade do crescimento industrial, o crescimento da produção de alimento, teve uma demanda muito grande por fertilizantes, né? E antes, essa demanda era fornecida principalmente com base, né, de esterco de aves lá do Peru, de nitrato de sódio. E teve um bloqueio de navios, né, pela Inglaterra, que não deixava os navios alemães irem buscar esses fertilizantes. Aí o exército alemão ficou refém dessa questão, e na época das guerras, que além da necessidade de fertilizante e explosivos, né, tinha uma demanda crescente aí, né, durante esse período, e foi necessário então o desenvolvimento de algum processo químico que pudesse atender essa demanda do nitrogênio. E aí a figura do Fritz Haber é importantíssima nesse processo, porque foi ele quem estudou bastante o processo para produzir amônia a partir do nitrogênio do ar, né? A gente já sabe como que é obtido o nitrogênio do ar, a gente já viu esse processo de gases industriais, mas ainda era um processo pouco rentável, um processo com rendimento pequeno, né? Então o Haber ele conseguiu desenvolver um processo, em 1910 é que ele conseguiu anunciar essa síntese da amônia. O processo, gente, consiste basicamente, igual vocês já viram na indústria de ácido sulfúrico, a questão do estudo do equilíbrio. A gente tem nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia, todas as estratégias que nos permitem deslocar esse equilíbrio no sentido da produção da amônia vão ser bem-vindas, ok? E essas estratégias, como se trata de uma reação exotérmica, a questão da temperatura a gente deixa por último, né? Mas são estratégias que são comuns aos dois processos, né? Os dois processos que eu falo aquele do ácido sulfúrico, que é o quê? Trabalhar com reagentes em excesso, maior quantidade de reagentes deslocando no sentido de produção dos produtos, tá? Nesse caso do produto da amônia, retirada de amônia, a questão da pressão. Aqui vocês observam 4 mols de moléculas gasosas nos reagentes, 2 mols de moléculas gasosas nos produtos. Então, aumento de pressão é uma estratégia interessante também de ser utilizada. Então, quantidade de reagente, quantidade de produtos e manipulação da pressão no processo químico são importantíssimos, né? Como vocês já estão acostumados, o nosso som de fundo é um galo cantando, todo personalizado para vocês aprenderem os processos químicos com maior facilidade, né? Pessoal, a questão aí da temperatura que eu digo é porque a temperatura ela influencia no equilíbrio e na cinética. Nesse caso, aqui a gente vai dar mais atenção para a cinética, não vamos manipular essa temperatura do equilíbrio assim, né? E no que tange que a cinética, é muito importante a temperatura ótima de uso para o catalisador, que aqui nesse caso é de 400 a 600 graus Celsius. Que catalisador que o Haber conseguiu desenvolver? Principalmente dióxido de ferro, óxido de ferro, né? Contendo impurezas de óxido de alumínio, óxido de magnésio, óxido de cálcio e óxido de potássio, certo? Esse processo é que deixou essa reação viável. É uma reação que seria muito lenta. Por que seria tão lenta? O nitrogênio é pouco reativo, certo? E para fazer essa quebra dessas ligações, para gerar a formação da amônia, né, a gente precisa de um caminho alternativo que estabilize os intermediários dessa reação, uma maior
praticidade na hora dela ocorrer, e é justamente isso que o catalisador aqui faz, certo? Aí o Haber associou a indústria Bosch, né, a indústria BASF, desculpa, e o Bosch, ele levou esse processo, então essa associação com a BASF, ele levou esse processo a nível em escala industrial, certo? Então, olha só, nitrogênio e hidrogênio entrando aqui no reator a 500 graus Celsius e 200 atm, o catalisador aqui, né, lógico, os gases pré-aquecidos, né, para evitar trocas de calores antes, né, do momento correto. Contato com o catalisador, a partir do momento que tem o contato com o catalisador, já tem a conversão, aqui entrando em contato com um trocador de calor. Aqui a gente tem os reagentes que não reagiram, né? O produto, que é a amônia sendo retirada. Então, olha só as estratégias: aquecimento, pressão alta, retirada de amônia, uso de catalisador, corrente de reciclo. Corrente de reciclo para quê? Para garantir que a gente tenha um excesso dos reagentes, uma maior quantidade, o equilíbrio desloque no sentido de conversão da amônia, ok? Então, uma aula aqui basicamente sobre equilíbrio químico, certo? Então, a gente tem a produção aqui de amônia, o processo Haber-Bosch, um dos processos químicos mais importantes já desenvolvidos, né? A questão que o Haber aqui, ele se envolveu em crimes de guerra, né? Ele comandou ataques químicos, onde morreram diversos soldados ingleses, e tinha um porém, né? Isso na Primeira Guerra Mundial. E o Haber, ele teve essa questão, ganhou o prêmio Nobel, foi muito criticado, a associação, a academia foi muito criticada de ter dado esse prêmio Nobel para o Haber. E anos depois, o que ocorre? A ascensão de Hitler na Alemanha, e o Haber era judeu. E aí ele foi exilado, né? Depois aí, ele que lutou pelo país na Primeira Guerra, cometeu crime de guerra, né? Eu, se eu não me engano, se ele foi considerado realmente um criminoso de guerra, tem que confirmar isso. Mas é uma história um pouco curiosa, né? É lógico, né, gente? A matéria-prima para a produção de amônia, eu já falei, o hidrogênio, a principal fonte de nitrogênio, desculpa, destilação do ar atmosférico, e de hidrogênio é aquela questão da reforma a vapor, pode ser também fruto de eletrólise, essas fontes aí de produção de hidrogênio. Qual que é a reforma a vapor? Se vocês lembrarem lá do processo de gases industriais, nós vimos que o gás natural ele pode reagir com a água, né, gerando monóxido de carbono e hidrogênio. Processo de reforma a vapor, certo? Um produto derivado da indústria de amônia, importantíssimo aqui, o ácido nítrico, o processo baseia basicamente em oxidar a amônia. Depois que a gente já tem a amônia, faz a oxidação, gera o monóxido, continua a oxidação do monóxido, gera o dióxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio é então absorvido por água, gerando ácido nítrico. Está aqui essa descrição dessa lógica desse processo, que é o processo Ostwald, ok? Ele está explicando aqui que obtém então o ácido nítrico em torno de 60%, tá? E aí ele pode ser destilado para concentrar até próximo de 70%. Tá aqui essa catálise, câmara de oxidação do monóxido em dióxido. Lembrando, né? Mesma questão lá que eu falei para vocês da indústria de ácido sulfúrico. Se você tem um intermediário da reação que é um óxido ácido, por exemplo, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, o controle ambiental, o controle de vazamento tem que ser muito rigoroso. As paredes aqui tem que ser resistentes, o ar tem que ser seco para não formar ácido antes da hora, né? Então tudo isso é muito importante, né? A partir do momento que formou o dióxido, basta absorvê-lo, né, em água ou em ácido diluído para ter a formação do ácido nítrico, certo? Um outro componente importantíssimo na questão de fertilizante, ácido nítrico, ele tem uma importância muito grande na síntese de explosivos, né?
Não sei se vocês viram em química orgânica, mas o ácido nítrico com ácido sulfúrico, ele gera aquele íon nitrônico que é capaz de nitrar o benzeno, a glicerina e por aí vai. Então, potencialidade no uso de nitrocompostos, tá? A ureia, já aqui muito importante para a indústria de fertilizantes, né? E ela é obtida na reação do CO2, gás carbônico, com amônia. Esse monóxido de carbono aqui pode ser oriundo lá da decomposição do gás natural. Então, o gás natural que gera o hidrogênio na própria planta industrial pode ter uma combinação aí em que aquele monóxido gere o dióxido e o dióxido de carbono reagindo com a amônia formando ureia, né? Ela é, aqui eu até pus aqui que ela é um fertilizante nitrogenado que apresenta o maior teor de nitrogênio. Ou seja, se você pegar uma relação de 100 gramas de ureia, ela vai fornecer X gramas de nitrogênio, né? Então, dá para fazer essa relação, vocês vão ver que nessa relação dá para perceber que a cada grama de fertilizante a quantidade de nitrogênio é bem elevada, certo? Aí tem outros exemplos, né? Nitrato de amônio, lembra do acidente lá do Líbano, tá? Aquela questão lá, armazenamento do nitrato de amônio, geralmente ali acidentes com armazenamento com esse tipo de sal decorrentes de umidade, impurezas, certo? Então o nitrato de amônio, ele vem da reação do ácido nítrico com a amônia. Então quer dizer que o processo Haber-Bosch produz amônia, a amônia alimenta o processo Ostwald, que produz ácido nítrico, e eu posso combinar os dois e formar um sal que tem nitrogênio tanto no cátion quanto no ânion. Olha que sal interessante, ele fornece nitrogênio aqui, né? A amônia também, né, o sulfato de amônia que ele fala que foi muito utilizado como fertilizante. E como que ele pode ser obtido? A amônia do processo Haber-Bosch agindo com ácido sulfúrico lá do processo de contato. Então, é igual eu sempre falei aqui para vocês, gente, tentar visualizar a ligação, a conexão desses processos químicos. A indústria química ela é muito conectada, né? Então, um fornecendo para o outro, certo? Aí aqui tem outros que eu coloquei que é critério de informação, a nitrato de cálcio, muito importante, porque ele fornece nitrogênio e cálcio para o solo, é um fertilizante bastante importante. O nitrato de potássio, olha que legal, dos NPK ele consegue fornecer esse sal, então fornece nitrogênio e potássio. Fosfato de amônio fornece nitrogênio e fósforo. Então, se a gente tiver uma combinação de nitrato de potássio com fosfato de amônio, a gente vai ter os três nutrientes, o N, o P e o K. Ok? Ficam os exercícios restantes da lista para vocês. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Fiquem à vontade. Mesmo que eu demore um pouquinho a responder devido à demanda aí, mas pode enviar, certo? Eles têm a provinha para vocês finalizarem agora a lista de exercício. Gente, brigadão, ótimos estudos para vocês. Qualquer coisa, contem comigo. Até mais.